E aí, pessoal, quem tá falando com vocês é o Juan de Souza e estou de volta aqui em mais um episódio e hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre liberdade de expressão, a minha opinião, né, e deixar bem claro desde o começo de que se trata da minha opinião pessoal, né, para não ter interpretações incorretas, né, ao longo desse episódio. Bom, vamos lá. Vocês devem ter acompanhado que recentemente o Elon Musk tinha comprado um percentual de participações da empresa Twitter, né? E lembrando que o Twitter, ou Twitter, é uma empresa de capital aberta na bolsa americana, né? Nasdaq. Então, esse tipo de compra é pública, é informada e, enfim, é auditada, tem todos os trâmites para realizar esse procedimento. E recentemente o Elon Musk comprou o Twitter, né? Eu não vou me estender muito do processo de enquete que ele fez, mas que provavelmente você já deve ter acompanhado esse caso através de outras mídias e outras pessoas e influenciadores digitais aí também. Mas o tema principal desse episódio é a liberdade de expressão, né? Eu, particularmente, quem me acompanha há muito tempo sabe que eu, Juan, não defendo bandido, né? E pessoas que estejam fazendo coisas erradas. Nunca defendi, não vai ser hoje que vou estar fazendo esse tipo de coisa. No entanto, é um pouco, eu diria que inconsistente. Algumas pessoas que se dizem por prezar da liberdade de expressão e de opinião, agora tá fazendo um showzinho falando que vai sair do Twitter e tudo mais. Enfim, por conta de tudo isso que aconteceu. Até o Orkut pode voltar. Você vê como que o mundo tá de ponta cabeça. Mas eu queria até colocar um parênteses, né? Porque muitas das vezes as pessoas têm uma visão errada, eu diria, de que, Juan, porque você é gay, você vai defender certas causas, X e Y. Não, né? Eu deixo transparente, eu não estou sendo de forma alguma desrespeitoso. Eu deixo bem evidente que, até mesmo na comunidade LGBT, eu não sou obrigado a concordar com tudo que eles dizem, né? Eu posso concordar, sim, em partes que tiveram ali mudança, evoluções e tudo mais, mas eu não sou obrigado a concordar com tudo, como eu não concordo com tudo, né? Então eu acho meio inconsistente e incoerente certas coisas, né? Principalmente essa visão de mundo que as pessoas estão tendo, tipo, a liberdade de expressão é só quando tem para um lado, ou seja, seja ela de qual for o lado, tá? Pode ser de esquerda, de direita, né? Lado político, ou de visão de mundo mesmo, né? Eu um dia ainda vou falar um pouco mais a fundo sobre a essência política, assim mesmo, né? O que rege tudo por trás dos bastidores e tudo mais. Mas, resumidamente, né, o que manda aí no mundo são os governos, né? Os governos ao redor do mundo são os que regem, goste a gente ou não, né? Esse é o momento que os anarcocapitalistas vão aparecer, né? E basicamente a política em si ela é definida para moldar as pessoas. Isso é um fato, né? Tanto é que quando você não investe em educação, em base de fato, você forma pessoas com gaps, né? Pessoas que não sabem escrever, pessoas que não sabem se portar, se comunicar e muitas das vezes passam a serem pessoas promíscuas, né? Como acontece muito no Brasil, infelizmente, na Índia e em países pobres, né? Então, e é irônico isso tudo. Por isso que eu particularmente considero ser importante as pessoas ouvirem os dois lados da moeda, né? Até porque uma moeda ela não tem só um lado, né? Uma nota de US$ 100 não tem o mesmo lado, né? Eu digo US$ 100 porque R$ 100 hoje em dia não tá valendo nada, né? Mas enfim, é, daqui a pouco US$ 100 também não. É, então, eu acho que quando o Elon Musk ele veio a público dizendo as 10% das pessoas de esquerdas que discordam de mim, eu quero que as mesmas 10% da esquerda também tenham da direita que discordem de mim.
Eu achei isso, não com essas palavras que ele falou, obviamente, mas já achei uma analogia muito, muito legal, porque isso é o que de fato deveria acontecer, né? As pessoas deveriam confrontar ideias, ideais e, enfim, conversar a respeito e tentar chegar ali a um senso, né? E não é o que acontece, infelizmente. As pessoas tomam decisões pensando somente para um lado, né? Sem consultar os demais lados, achando que estão certas e levando aquilo como verdade absoluta e muitas das vezes, sem perceber, prejudicando milhares ou milhões de pessoas. Vou dar um exemplo claro. Né? Recentemente, uma deputada aí do PCdoB, né, tinha que ser, ela conhecedora da economia, muito, né, realmente a gente consegue ver o construída é essa senhora, ela basicamente revogou a questão da, entre aspas, gratuidade de despacho de bagagens nos aviões. As pessoas mais desprovidas de educação e de conhecimento e base no Brasil vão acreditar, vão realmente pensar que, olha, ele está fazendo uma coisa maravilhosa, viva, ela está salvando a pátria, coisas do tipo e tal, tal, tal. Só que as pessoas que têm uma boa base, uma educação legal, elas questionam bastante, elas pesquisam, vão atrás e tudo mais, vai parar para analisar, falar, olha, engraçado, eu acho que a companhia aérea vai repassar o preço, né? E acho até meio injusto, porque você você acaba pagando mesmo não usando, né? Porque eles têm que fazer o que a gente chama de média ponderada para compensação de custos. Isso acontece com vários serviços. Vou dar um outro exemplo. Disney Plus no Brasil e outros serviços é mais barato no Brasil, porque o brasileiro não tem necessidade de mentir. Comparado ao mercado estrangeiro, se você for converter em dólar, o brasileiro é um mercado, é um povo, é um mercado pobre. Então não dá para você cobrar US$ 12 no Brasil, 50, R$ 60. O brasileiro não tem esse dinheiro. Então, para que você consiga reduzir o preço aqui, você tem que compensar lá. Então, uma margem, um percentual do valor é para, entre aspas, subsidiar esse valor diferenciado em outros países. É assim que funciona. Nas empresas aéreas não vão ser diferentes, né? Mas por que eu estou falando sobre? Perceba que tudo isso, né, companhia aérea, Disney Plus e tudo mais, é liberdade de expressão. Eu estou apresentando um contraponto autêntico, genuíno, e o quão importante é. Porque se você fica limitado apenas a um ponto de vista, o que acontece em muitos casos, né, para não dizer todos, é ditadura, comunismo, censura, como é o caso de Cuba, como é o caso da Rússia, que a gente está vendo agora, da China, da Turquia, vários países aí da Venezuela, países estes que se você falar mal, pisar fora da faixa, na Coreia do Norte e tal, você não é só mal visto, você some do mapa, simplesmente, né? Então, a liberdade de expressão, eu diria, parafraseando, é uma das nossas maiores armas, né? Como diria Nelson Mandela, né, em um aspecto, a educação é a arma mais poderosa que você pode utilizar e tudo mais. Eu concordo perfeitamente, mas eu acho que além da educação, a liberdade de expressão é muito importante, porque não adianta você ter uma educação doutrinada, como a gente tem no Brasil, infelizmente, ou uma educação direcionada a um ponto de vista central, como infelizmente em alguns casos acontece no Brasil e outros países também. Então eu acho que a liberdade de expressão é a liberdade de você questionar, né? E lembrando, não é liberdade de expressão você bater nos outros, né? Isso aí é liberdade, estaria direcionando a outro aspecto, né? Que é agressão. Então, liberdade de expressão não é liberdade de agressão, né? Certamente. Mas a liberdade de expressão é um instrumento que, seja você de esquerda ou de direita, seja você favorável ou não a uma empresa, uma ideia, uma pauta, um projeto, ou o que quer que seja, é a sua liberdade de você transmitir a sua opinião, né? E para uma empresa, principalmente, isso é muito importante, né? Você tem que transpor a sua opinião e as empresas valorizam isso, né? Não é à toa que existem os serviços de ouvidoria, serviços de coleta de feedback por várias companhias ao redor do mundo, porque o feedback ele é muito importante. O feedback você só consegue fazer, né, transmitir, se você de fato, né, efetivamente tiver uma liberdade de expressão. E no Twitter, isso tem se caído bastante. Eu me recordo que em 2015, quando eu encerrei a minha conta e nunca mais retornei,
começou a ficar um pouco esquisito, porque se você apresentasse um contraponto, né, uma ideia diferente ou fora do comum, você era questionado, você era rechaçado, o alcance ele era diminuído, é, e, enfim, é muito triste isso e muito perigoso, porque você acaba abrindo brechas para, eventualmente, ascensão de ditaduras e comunismos ao redor do mundo. E antes que venham pessoas que defendam esse tipo de regime, isso já é uma pauta para um outro episódio, obviamente, não deu certo em nenhum lugar do mundo. E todos os lugares do mundo que, entre aspas, deu certo, foi na base da mentira, na base da desinformação, na censura. Porque você, com liberdade de expressão, você transmite conteúdo de verdade, conteúdo autêntico, mostrando nos fatos os dois lados da moeda. E qualquer jornalista que se preze, fazendo até uma menção à querida Leda Nagli, que eu acompanho desde que eu sou criança, da época da TV Brasil. A Leda Nagli, ela sempre diz uma das coisas que eu acho muito bacana e muito autêntico. A liberdade de expressão e liberdade que o jornalista tem que ter e tem que prezar sempre é ouvir os dois lados. O bom jornalista, ele ouve os dois lados. Eu não sou jornalista e estou dizendo isso, né? E tem jornalista que não sabe disso. E não sou melhor que ninguém por conta disso, deixando bem claro. Então, essa questão de, não, é Lula ou quem quer que seja, ou é Bolsonaro, ou enfim, as pessoas elas têm que debater ideias, elas têm que sempre prezar e lutar com o que for necessário, né? Seja através de manifestação, até porque manifestação não é crime, tá? É previsto em artigos constitucionais, não somente no Brasil, mas em vários outros países. Boicote também, que é o cancelamento, né? Esse termo jovens dinâmicos de hoje em dia. É basicamente o mesmo processo e é garantido também, né? Enfim, e o conhecimento liberta, né? Então, indo muito além as menções de Nelson Mandela, de que a educação é a arma mais forte, eu acredito que a liberdade de expressão é a principal. Porque sem ela você pode ter uma educação maquiada, como acontece na Rússia. Hoje, caso vocês não saibam, na Rússia, nas crianças lá e na Venezuela, né, é passada a informação de que, na verdade, é a Ucrânia que está atacando a Rússia, né, e que a Ucrânia está tramando tudo isso, e a Rússia é a boazinha da história e tudo mais, e que os países maus estão fazendo tais coisas. Mas por que as pessoas lá não conseguem questionar a altura? Porque a mídia é censurada, porque você só ouve um lado, né? Por que na Coreia do Norte o regime autoritário do Kim Jong-un nunca cai? Porque você só escuta um lado da moeda. Por que em Cuba o regime cubano nunca caiu? Novamente, que você escuta um lado da moeda. E em regimes que você escutou os dois lados, como aconteceu na Venezuela, os cidadãos de bens fugiram, foram para o Chile. No Brasil pegaram aquela parte lá da divisa de Rondônia e vieram para o Brasil ilegalmente. E foram para outros países buscando condições de vida melhores. E eu não julgo, né? Se tivesse uma situação dessa, eu faria a mesma coisa. Quem sabe, Deus me livre, mas se o Brasil entrar numa situação dessa em tempos bizarros que estamos vivendo, né, daqui a alguns meses ou anos, a gente não sabe, muitas pessoas vão ter que fazer o mesmo. Então, liberdade de expressão ela é fundamental. E quando o Elon Musk, na minha opinião, ele vem a público, né, e ele tem cacife para isso, ele vem a público e fala a respeito, né, leva à tona a respeito, e se provoca tanta alvoroço, assim como teve a parte governamental, não vou especificar aqui o órgão agora, porque eu não tenho certeza, mas a parte governamental na União Europeia já disse, não é bem assim, liberdade de expressão tem limite e tal. Enfim, se provoca tanto e se incomoda tanta gente, e principalmente governo, já dá um indício de que a liberdade de expressão ela é importante para que você se manifeste, para que você exponha o que você está pensando e o que você pensa, entendeu? É somente com a liberdade de expressão que você analisa o mundo de uma outra forma. É através da liberdade de expressão que você forma profissionais, que você forma bons professores, que você teve gênios da humanidade como Albert Einstein e vários outros aí ao longo da história. Foi somente com a liberdade de expressão que essas pessoas tiveram vozes e que elas chegaram onde elas chegaram.
sem a liberdade de expressão e sem você ouvir de fato todos os lados e todas as opiniões adversas, você nunca vai chegar onde você precisa chegar. Você sempre vai estar naquela ilusão de achar que você está um caminho a mais, mas você está, na verdade, um caminho a mais a cair no precipício. Essa é a grande verdade, né? E eu, particularmente, gosto bastante do trabalho do Elon Musk. Eu sei que ele comete várias gafes, ele fala uma coisa, às vezes ele volta atrás, que às vezes ele vê uma cagada que ele fez, ou eventualmente ele, algum ponto que ele reconsidera. Mas, por outro lado, eu dou muito mais crédito a um homem como Elon Musk, né, que tem bastante feito. Eu já li a biografia dele em inglês, num livro de mais de 500 páginas, importado em 2015, 2016. Ele foi um dos fundadores do PayPal, né, passando aqui resumidamente, e do eBay. Hoje tem a SpaceX, Tesla, SolarCity, vários projetos relacionados a Starlink, que recentemente chegou ao Brasil, né, em algumas regiões ainda em versão beta. Enfim, então é esse homem que na Ucrânia, onde a internet foi desligada, né, justamente pelos seus aliados russos, a Ucrânia pediu ajuda e ele apontou os satélites para a Ucrânia e o povo ucraniano tem acesso à internet. É somente com a liberdade que você realmente consegue ter acesso à liberdade, perceba. Então, eu valorizo muito mais essas iniciativas do que iniciativas de certos governos duvidosos ao redor do mundo, né? E certas iniciativas também duvidosas. Então, no meu ponto de vista, né, no meu sincero e humilde ponto de vista, eu acredito que ele sim tem várias falhas, eu concordo, mas nesse ponto, o Elon Musk ele acerta em cheio em comprar o Twitter e eu espero que ele faça boas mudanças na plataforma e as pessoas já começam logo a fazer drama, falar, então vai abrir mão para discurso de ódio e tal. Gente, discurso de ódio é uma coisa, liberdade de expressão é outra, tá? Se o que você falar cair de fato em discurso de ódio, você vai ser penalizado. Isso não é só em Twitter, é pela lei do país que você tá residindo, né? A jurisprudência do seu país. Eu não preciso ser advogado para poder falar isso, sabe? Isso é meio óbvio, né? Qualquer pessoa que tem um pingo de neurônio vai entender isso. Então eu acho que essa parte de discurso de ódio, por exemplo, mas Juan, e se alguém chegar lá e ser homofóbico com você, que você é gay e tal, e falar alguma coisa, beleza, dependendo da gravidade, né? Se for coisa rasa, eu só ignoro, até porque não vai me impactar em nada, mas dependendo da gravidade, eu vou recorrer aos recursos legais e ponto, sabe? Não vou ficar fazendo drama, chororô, nem nada do tipo. Eu vou recorrer ao que tem que ser recorrido e ponto. Então, eu acho que a pessoa ela tem que ter pelo menos a liberdade de falar, mas se ela falar alguma coisa que fere a lei ou que fere algum outro ponto, ela vai, né, de fato, ter que responder aos órgãos competentes, e é assim que funciona. Assim que já funciona, inclusive, né? Você não precisa de ter regra de rede social. Se você falar isso publicamente, né, e cometer um crime ou, né, eventualmente ele ofender uma pessoa, ela pode entrar com danos morais em cima de você. Então, isso já existe, sabe? Então, não vejo por que desse pânico todo. Enfim, eu particularmente eu vejo como uma mudança positiva. A nossa liberdade ela realmente precisa ser sempre preservada e sempre levada em consideração. É um dos aspectos mais importantes, se não o mais importante que a humanidade precisa ter em mente, né? E sem ela a gente realmente fica em mais lençóis e fica correndo o risco de estar sujeito a regras e ideais populistas de governos ao redor do mundo. Ideais estes que tentam, né, mudar todo o sistema e moldar para uma nova ordem aí. E não é exagero meu, não é teoria da conspiração nem nada. Mas aí já é assunto para um outro episódio. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Lembrando novamente, eu reitero aqui, né, total, que é minha opinião, é o que eu penso, é a forma de ver o mundo, né, a forma que eu acredito. Não sou ditador, né, não sou, ao contrário que certas pessoas e políticos e pessoas ao redor do mundo aí, né? Então, eu tenho liberdade de expressão para dizer o que eu penso, no que eu acredito, né? E que bom, obrigado, né? E eu achei válido compartilhar isso com vocês, até para que vocês também
com a liberdade de expressão de vocês, compartilhem o que vocês acreditam, o que vocês acham a respeito, né? Eu queria saber a sua opinião, se você puder compartilhar através do site falandodecoisas.com.br, fique à vontade. Se você tiver alguma sugestão, envie um e-mail para contato@falandodecoisas.com.br ou pelos comentários. E eu vejo você no próximo episódio. Um forte abraço, tenha um excelente dia e até mais. Tchau, tchau.